Muito boa noite a todos. Vamos, antes do início da nossa preleção, fazemos uma breve leitura aqui de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, através da psicografia de André Luiz, Respostas da Vida, esse livrinho mágico aqui. Programação. Do trabalho no presente, de serviço aos semelhantes, de confiança no futuro, de pensamento no bem, da fidelidade ao dever, do cultivo da amizade, do exercício de paciência, da prática de bondade, do culto da gratidão, do devotamento ao estudo, Deus todo sábio nos ajude a lembrar das provações passadas, das lágrimas vencidas, da tendência ao desânimo, do amigo que desertou, do adversário gratuito, do problema superado, da injúria sofrida, do encontro infeliz, da indução à censura, do verbo inútil, do tempo vago. Deus Todo-Poderoso nos ajude a esquecer. Então, são leituras como essas, né, que nos fazem refletir bastante a respeito dos ensinamentos do nosso mestre querido. Esse livro é um livro que eu carrego por toda a minha vida, um livro que a gente tem aqui como livrinho de cabeceira, né? Então a gente gosta sempre de fazer essas leituras. Dentro de instantes, então, nós daremos início à nossa preleção. Imagino que as pessoas já devam estar ingressando aí na página, no ambiente virtual da FEAL. Mais uns segundinhos. A gente já faz aí o início da nossa preleção evangélica de hoje. Então vamos, 8 horas em ponto. Vamos nos concentrar um pouquinho, procurar um recôndito aí do nosso lar, para a gente estar concentrado no encontro do dia de hoje. Vamos procurando sentir a presença desse amigo espiritual, o nosso mentor individual que se aproxima de nós em momentos como esses e nos faz companhia. Normalmente ele nos faz um sinal. Vamos sentindo a presença desse amigo querido, porque onde mais dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então nós vamos nos sentindo muito próximos do nosso mestre querido. Vamos relaxando o nosso corpo material, esquecendo as tribulações do dia, imaginando que ela sequer nos faz mal, essas lembranças que às vezes nos acometem, né, do nosso encontro. Então, nós vamos assim, procurando essa concentração, procurando nos aproximar desse momento importante em que nós temos a alegria de compartilharmos do Evangelho do nosso Mestre querido. Vamos nos encontrando no colo acolhedor de nossa mãezinha Maria, ela que nos recebe para nos tirar toda a sobrecarga, né? Toda a angústia, toda a dificuldade que nós passamos hoje durante o dia. Este colo de proteção, de amparo, é um colo de infinita bondade, de luz que nós recebemos aqui para renovarmos todas as nossas energias, reconhecendo na nossa mãezinha a importância suprema de ter gerado o bendito fruto do seu ventre, o nosso mestre querido. E assim, diante do nosso mestre amado, nós vamos nos aproximando dele, buscando olhar o nosso mestre nos olhos e reconhecendo a sua grandeza diante de nós, fazendo com que esta energia que ele emana
possa nos dar aquela paz infinita de que somos todos necessitados. E assim, nesse abraço caloroso com o nosso Mestre querido, nós vamos até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz para todos sempre. É assim que nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão conosco, a esse ambiente virtual da FEAL, Fraternidade Espírita Amor e Luz, aqui da cidade de Salto, conduzida por amigos muito queridos, né? A quem eu cumprimento a todos, para a gente falar hoje sobre uma passagem do Evangelho muitíssimo curiosa, né? Que tem uma expressão assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quando nós temos contato num primeiro momento com essa expressão, é como se nós estivéssemos falando assim de uma expressão pejorativa, né? Pobre de espírito como sendo aquele que é menos importante, aquele que é ruim, que é rude, e a expressão no sentido do Evangelho não é bem assim. O pobre de espírito é aquele relacionado com a humildade. Esse termo é um termo muito intimamente relacionado com a humildade. Então, essa expressão que nós encontramos lá no Sermão do Monte, proferida pelo nosso Mestre querido, numa daquelas tardes em que ele sentava e tinha ali ao redor dele os seus irmãos, né, as pessoas que estavam ali querendo buscar uma expressão de bondade e caridade junto ao nosso Mestre, ele dizia assim: bem-aventurados os humildes, né, que são exatamente esses, os pobres de espírito que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, item 3. Essa é uma expressão que também foi proferida pelo profeta Isaías lá no Velho Testamento. Nós encontramos essa expressão lá no Velho Testamento, no capítulo 66, do versículo 2, em que o profeta Isaías disse assim: diz o Senhor, mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, o que treme da minha palavra, aquele que tem temor ao Todo-Poderoso Deus, né? Então, o abatido, né? Aquele que está aflito, aquele que está preocupado, aquele que está com muitos problemas, é para esses que o Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, vai olhar com mais carinho, com mais atenção. Então, quando essa expressão nos remete à condição, né, de pobres de espírito, nós temos de traduzi-la para aquele ser humilde, aquele ser que se verga diante das dificuldades, que se verga diante dos problemas. E ainda no Velho Testamento, palavras proferidas pelo profeta Isaías, segundo ele, representando Deus: habito num lugar alto e santo, mas estou junto do contrito. O contrito aqui representado por aquele que está desamparado, que está desprotegido. O humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração daquele que está em dificuldade. Então, nós vamos notando claramente que a preferência divina de proteção, de amparo, né, de socorro, é para aqueles que estão verdadeiramente dentro da humildade, aqueles que estão em dificuldade, os desamparados e os desprotegidos. O Evangelho, ele utiliza uma expressão que às vezes a gente pode até não entender num primeiro momento o seu significado, mas ele fala na palavra contrito. Aquele que está curvado ao peso de algum fardo, o quebrantado que está vergado. Então, é muito importante a gente estar diante, né, dessa expressão
para a gente entender que Deus quer proteção e amparo àquele que está numa situação como esta. E no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, não é, com a colaboração de vários espíritos, entre eles o próprio Emmanuel, nós vamos verificando o seguinte, que pela mensagem de Emmanuel, aquele assim que soube fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, ele está se referindo aqui àquelas pessoas que têm uma expressão de inteligência em relação às outras, né? Aquelas pessoas que estão assim num grau de compreensão mais avançado em relação ao seu semelhante. E prossegue o Emmanuel, né? Pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e de egoísmo, de astúcia e de maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial desde agora. Então, não existe nenhuma reprimenda, né, nenhum preconceito contra aqueles que têm, né, essa vantagem em relação a conhecimento e virtude, mas sobretudo aqueles que detêm essas qualidades, mas que ainda servem com humildade ao seu semelhante. Então, o Emmanuel faz aqui uma referência a essas pessoas que também, embora sejam conhecedores, sejam pessoas inteligentes, sejam superiores no conhecimento, elas ainda se comportam de forma humilde. E o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 7, nos remete também à missão do homem inteligente na Terra, através das instruções dos Espíritos. Então, para quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as referências evangélicas e logo em seguida as instruções do Evangelho, as instruções dos Espíritos, né? Que são esses Espíritos de grande luz, de grande sabedoria que vêm colaborar conosco para a compreensão daquele título do Evangelho em específico. E aqui no capítulo 7, nós vamos encontrar a expressão do Espírito da Verdade, que nos diz assim: não vos orgulheis daquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. E nos faz uma advertência: sem vaidades. Sem vaidades. Então, não adianta nós nos imaginarmos, né, superiores às outras pessoas por aquele conhecimento que nós detemos. O homem, prossegue o Espírito da Verdade, abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu, que é a mão divina, não é? Na medida em que nós cometermos os excessos, em que nós estivermos diante do desequilíbrio no nosso conhecimento e na vaidade intelectual, a mesma luz que nos concedeu a possibilidade da compreensão é aquela que pode nos retirar a qualquer momento essa virtude. E assim, no livro Pensamento e Vida, também da expressão mediúnica de Francisco Cândido Xavier, né, pela mensagem do Espírito Emmanuel, ele nos lembra o seguinte no capítulo da humildade: humildade não é servidão apenas, né? É sobretudo uma independência, aquela liberdade interior que nasce das profundezas do espírito e que nos faz apoiar na renovação constante para o bem. Então, gente, não é porque nós somos desejosos de sermos humildes que nós não precisamos ou não podemos demonstrar conhecimento, né? Que nós não devemos sobrepujar as razões que nos conduziram até aqui o aprendizado de vida. É muito importante que nós tenhamos um equilíbrio nisso tudo, mas sobretudo que nós não desdenhemos o nosso semelhante que ainda está no caminho da redenção e do aprendizado. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz, referindo-se a essa humildade de um espírito de infinita grandeza, que é o nosso mestre querido, a quem nós devemos todo o respeito e toda a nossa humildade, em virtude da diferença de conhecimento, em virtude da diferença de evolução espiritual que ele
representa em relação à nossa pequenez, né? A nossa condição de pequenos. Nós estamos vivendo um momento em que todos nós estamos assim sobrecarregados, contritos, preocupados, não é, com a possibilidade de essa doença, né, representada pelo Covid-19, vir a nos atingir. Né? Todos nós vemos aí nos noticiários, às vezes pessoas mais próximas, amigos queridos, familiares, que estão nos deixando em virtude aí da contaminação pela Covid. E isso nos faz muito preocupados, né? Nos faz muito ansiosos, nos faz supremamente preocupados com essa possibilidade disso vir a atingir algum de nós ou algum de nossos queridos familiares e aqueles a quem nós amamos. E nós estamos num momento de compreender que a humanidade passa por uma evolução importante, para que nós possamos reconhecer a importância do tema que nós vimos tratar aqui no dia de hoje, que é a importância da necessidade de nós sermos humildes à compreensão e aos desígnios do nosso Pai. Então, eu quero mais uma vez me socorrer aqui do Emmanuel, em que ele nos revela o seguinte: a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez. E é bem verdade, porque nós estamos numa condição muito ínfima diante da grandeza do universo. Se nós olharmos para a natureza que nos circunda, né, para a infinita profundidade do céu, das galáxias, né, dos planetas, nós estamos assim na condição de ínfimos sobreviventes momentâneos desse planeta em plena condição de aprendizado. Então nós somos submetidos a toda essa influência universal de termos experimentado o dia para o trabalho, a noite para o descanso, as tempestades, os dias ensolarados, os dias de maior dificuldade, aqueles que nos sorriem mais, dias ensolarados, felizes, né? Então, nós estamos assim, diante dessa submissão a essa grandeza do universo, conforme nos faz lembrar o próprio Emmanuel. As pessoas que não são humildes, lembra ele, possuídas pelo espírito de posse exclusiva, a alma acolhe facilmente o desespero e o problema, se vendo às voltas com o ciúme e o despeito e a intemperança, que geram uma tensão psíquica, lembrando Emmanuel, essa tensão psíquica decorrendo de perigosas síndromes da vida orgânica. Então notem que as pessoas que não agem com humildade, os soberbos, aqueles que se imaginam mais do que os outros, eles precisam sustentar essa condição. E essa tensão de que são possuídos na condição de terem de se demonstrar melhor, maiores do que os outros, né, os faz conduzir a esse desespero, a esse ciúme, ao despeito da intemperança que geram essa tensão psíquica que nos revela Emmanuel em sua lição. E isso nos faz decorrer perigosas síndromes da vida orgânica. Por quê? Porque são as doenças do estresse, as doenças da perigosa engrenagem em que acabamos nos envolvendo em propósito de mantermos a nossa soberania em relação aos outros. E não é verdade nada disso, nós não somos mais do que ninguém. Aqueles que se imaginam pelo exercício de uma liderança, de uma posição de comando, que são melhores do que as pessoas, estão plenamente enganados, supremamente enganados. Por quê? Porque nada conseguiriam realizar não fosse o concurso e o esforço do seu semelhante. Então, nós é que criamos para nós as doenças do estresse, dos problemas de saúde, tudo aquilo que nos desgasta, né, e nos faz doentes. E assim, para nós irmos já imaginando o término do nosso encontro de hoje, eu gostaria de lembrar de uma expressão também importantíssima que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, esse sim agora no capítulo 6, também que nos é ministrada pelo Espírito da Verdade, em que nós vamos reconhecer algo que nos pode dar uma plena segurança diante do medo que nós estamos vivendo
do contágio e do desespero que às vezes nos acomete em razão da possibilidade de virmos nós ou algum dos nossos semelhantes a sermos contaminados. E o Espírito da Verdade, no item 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra o seguinte a respeito do nosso Pai Todo-Poderoso, representado pelo Espírito de infinita bondade que é Jesus. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-los. Eu vou repetir. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-los. Vamos ver que remédio é esse? Os fracos, os doentes e sofredores são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e sereis aliviados e consolados. Então, gente, eu quero convidá-los a todos a fazermos um esforço conjunto, uma reflexão em torno da nossa fé. A nossa profissão de fé nas expressões do Espírito da Verdade, revelado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos desamparados, de que nós estamos em constante proteção e amparo de Deus Pai Todo-Poderoso, nos vão fazer passar por todas as dificuldades, concluir todas as etapas do nosso aprendizado e do nosso crescimento espiritual. Basta que nós tenhamos muita fé renovada dentro de nós mesmos, para que nós possamos contaminar os outros com a nossa fé, com a nossa crença em dias melhores, para que eles possam vir. Nós é que somos os artífices, os construtores dos dias melhores que surgirão. E não vamos nos esquecer jamais da expressão que conclui essa lição bendita de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. É assim que nós queremos então nos colocar de joelhos em espírito, aprendendo muito no dia de hoje sobre a humildade e nos colocando diante dos desígnios do nosso Pai, por todos os problemas, por todas as dificuldades que nós ainda haveremos de enfrentar. Nós estamos aqui resignados e com a nossa fé renovada no nosso Criador, porque nós estamos plenos e sabedores de que nós devemos redobrar a nossa fé, de que nós devemos ter confiança nos desígnios do nosso Mestre querido e de nosso Pai Todo-Poderoso para vencermos todas as dificuldades. E é assim que nós queremos elevar os nossos pensamentos mais uma vez até a infinita bondade do nosso Pai Todo-Poderoso, para pedir a Ele que nos socorra, pedir a Ele que possa ter um olhar de clemência diante da humanidade, para sugerir a Ele que dias melhores possam acontecer em nossas vidas, diante de todas as nossas humildades, do nosso reconhecimento das nossas fragilidades. Nós queremos nos postar diante dele para requerermos a paz e a tranquilidade necessárias para que possamos ir adiante. Que ele proteja os nossos lares, proteja os nossos familiares, que abençoe o nosso trabalho, que não nos falte o pão e o alimento intelectual, para que possamos seguir adiante, renovados, protegidos e amparados. E quem sabe numa próxima oportunidade podemos nos encontrar aqui mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho bendito e todo o bem que ele nos faz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.